Este programa tem o patrocínio da Hidroelétrica de Corabaça, 50 anos, o orgulho de Moçambique. Boa noite, caros telespectadores. Sejam bem-vindos ao programa Mercado de Capitais. Esta primeira edição do programa, o programa de lançamento, e o programa Mercado de Capitais visa essencialmente promover debates relacionados com o mercado de capitais nacional, e estes debates procuram trazer diversas sensibilidades de pessoas que compreendem o modus de funcionamento do mercado de capitais e, através das diversas perspectivas, construir pontes para que o mercado de capitais seja utilizado como uma alternativa de financiamento para as empresas, para o Estado, e também seja uma alternativa de investimento para os investidores, é alternativa aos mercados tradicionais, como é o caso do mercado bancário. No programa de hoje, nesta edição de lançamento, trazemos um convidado sobejamente conhecido, o economista, que tem uma larga experiência na área da dívida pública, com o qual vamos conversar sobre um mercado que é muito pouco falado. Quando nós imaginamos o mercado de capitais, normalmente nós pensamos no mercado de ações, mas há um mercado que é pouco falado e que, por sinal, representa mais de 90% da capitalização bolsista nacional. Senhoras e senhores, tenho a hora de apresentar-vos Egas Daniel, que vai conversar conosco sobre as oportunidades e desafios do mercado da dívida. Egas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradecer pelo convite, congratular pelo programa e pela iniciativa. Dizer que estou extremamente, é uma honra, é um prazer enorme estar logo no lançamento de algo tão importante, extraordinário no contexto do desenvolvimento do nosso mercado de capitais. Muito obrigado. Para começarmos esta conversa, como dizia, nós normalmente quando falamos de mercado de capitais estamos habituados a falar de ações, mas nós temos um instrumento de dívida que pode ser usado tanto pelo Estado como pelas empresas e que não é muito falado, que é o mercado da dívida. E nós estamos agora num processo de recuperação económica. Podíamos começar esta conversa por explicar essencialmente o que é o mercado da dívida, como é que ele funciona em termos de financiamento para as empresas, assim como para o Estado. Bom, de facto, quando se fala de dívida, geralmente as pessoas correm logo para bancos, tanto do lado do Estado. É normal pensar que o Estado só pode se endividar com instituições financeiras multilaterais, o Banco Mundial, o FMI, o Banco Africano de Desenvolvimento, e também o setor privado. Às vezes, por causa do costume, do hábito, pensamos que corremos diretamente para os bancos comerciais. Entretanto, nós temos o mercado da dívida, atrelado ao mercado de capitais, que é a possibilidade de uma entidade se endividar por meio de emissão de títulos, que para o caso do Estado são conhecidos como bilhetes de tesouro, quando tem uma maturidade inferior a 1 ano, ou obrigações de tesouro quando são mais de médio prazo, geralmente superiores a 1 ano. E, alternativamente, mesmo para as empresas, para o setor privado, para as empresas, podem também financiarem-se através do equivalente a curto prazo, chamado de papel comercial, ou a obrigações corporativas, quando estamos acima de 1 ano, o equivalente a obrigações de tesouro quando se trata do Estado. Ou seja, há aqui, de facto, mecanismos de tanto o Estado quanto o privado financiarem as suas atividades, que é antecipar liquidez para si, em troca de algo urgente, que precisa ser resolvido, para depois disso, futuramente,
honrar com o compromisso assumido com a pessoa que cedeu essa liquidez. Então, é o que mais ou menos pode caracterizar o mercado da dívida. É dívida porque envolve uma obrigação. A diferença é os instrumentos usados para contrair a tal dívida e as entidades envolvidas. Perfeito. Indo um pouco na senda daquilo que explicava do mercado da dívida, o que é que faria então uma empresa? Nós estávamos aqui a dizer pontos. Quando nós pensamos numa dívida, pensamos primeiramente num banco. Então, o que é que as empresas podem tomar em consideração para dizer, ok, eu tenho a opção de ir ao banco, mas também tenho esta opção. Quais são assim as vantagens desta opção de recurso à dívida privada que poderiam fazer com que as empresas passassem a olhar, assim como o Estado passassem a olhar para o mercado de dívida como alternativa? Bom, eu acho que uma das coisas que basicamente nos surge diretamente é que quando nós vamos para o banco há um serviço que o banco está a prestar, há uma intermediação financeira. É por isso que os bancos, as seguradoras, geralmente são conhecidos como, aliás, os bancos em particular são conhecidos como intermediários financeiros. Significa que o banco capta depósitos remunerados a uma determinada taxa, caso sejam depósitos a prazo, e depois cede empréstimos onde, sob a taxa que vai cobrar pela cedência do empréstimo, no mínimo, tem que cobrir a taxa pela qual captou os depósitos e tem que ter como referência também a taxa em vigor, no mercado, tanto do ponto de vista daquela taxa que nós conhecemos, que o Banco de Moçambique geralmente publica, a taxa MIMO, como referência, que é a sinalização que os bancos comerciais recebem sobre de onde é que deve flutuar as taxas que eles depois vão praticar, porque ela depois se traduz em prime rate, depois adiciona-se um spread em função dos setores para os quais são cedidos os empréstimos. Significa que existe aqui um elemento de pagar pelo serviço de intermediação diretamente e também a lucratividade que o banco quer ter neste processo todo de intermediação e também fatores conjunturais da política monetária, qual é a sinalização que ela está a dar. Então, tudo isso acaba crescendo custos, pelo menos acaba reduzindo os benefícios de quem recorre a uma instituição financeira e também acaba acrescendo custos para quem recorre a uma instituição financeira se alternativamente decidisse usar os instrumentos do mercado da dívida disponíveis para poder se financiar, tanto o papel comercial assim como as obrigações corporativas. O que significa que, por causa desta limitada intermediação no mercado da dívida, diferente das instituições financeiras, é possível ter a um custo relativamente mais baixo para financiar, por exemplo, uma necessidade de investimento que uma determinada empresa tem. Da mesma forma, para quem investe, para quem cede a sua liquidez para uma determinada empresa, comprando algum papel comercial ou um título corporativo, também tem uma remuneração relativamente superior, até porque está a investir numa empresa que supostamente tem ganhos e benefícios financeiros futuros. É possível negociar, quer dizer, essa possibilidade de negociação, de maximização dos ganhos por parte do investidor, permite também que, de facto, possa quinhoar mais dos benefícios financeiros futuros, caso, de facto, opte por fazer compras ou por fazer por ceder a sua liquidez a uma empresa séria, onde espera ter ganhos futuros decorrentes desta cedência. Então, eu acho que é uma alternativa que não é muito usada, mas que provavelmente poderia ser um mecanismo alternativo de financiamento e dinamização da economia, e não só se pensar que apenas a banca é que detém o poder e o monopólio de ceder empréstimos. E olhando para este contexto, nós nos últimos 3-4 meses temos estado a viver duas crises. Uma, eu chamaria de crise climática, que está relacionada com os ciclones. A segunda é a pós-eleitoral. Nós temos agora o Estado a
especialmente o novo governo, a iniciar aqui um processo de recuperação econômica. Temos ali o plano dos 100 dias, que pretende-se revitalizar a economia. Mas também nós temos vários estudos que demonstram a situação da nossa dívida pública, que não é das melhores. Como é que olha para este mercado da dívida, neste contexto de recuperação econômica? Como é que o Estado poderia... quais são as limitações, as oportunidades que o Estado pode explorar neste contexto, considerando o contexto pós-eleitoral e a própria situação da dívida pública? Bom, por acaso, um elemento interessante é que o Estado já vem usando e talvez abusando desta facilidade de se financiar através do mercado da dívida. Aliás, é só ver que a nossa dívida pública nos últimos anos, tem sido influenciada, sobretudo, pela emissão de bilhetes e obrigações de tesouro. Só para dar uma luz em torno disso, praticamente estamos quase com mais da metade do serviço da dívida, ou seja, o que o Estado tem que pagar para os seus credores é dívida interna, muita dela composta por essas obrigações e bilhetes de tesouro. O que significa que provavelmente estamos no limite, se é que ainda não se ultrapassou esse limite. Aliás, a última vez que fiz as contas, se nós nos lembrarmos, o limite mais ou menos aceitável, do ponto de vista do que os manuais recomendam, é de 25% da dívida sobre o PIB. Mais ou menos em torno disso. Quer dizer, a dívida pública, a interna sobre o PIB, tem que estar em torno disso. Mas nós já estamos fora disso já há algum tempo. Aliás, a manifestação disso foi que, num dos anos, foi 2023, até metade do ano já tinha se ultrapassado o limite de emissão de obrigações de bilhetes de tesouro, o limite de endividamento que havia sido definido pelo próprio orçamento do Estado. Até metade do ano, significa que para a outra metade também foi uma outra escalada no endividamento público interno. Então significa que o Estado, sim, tem um mercado, tem um mecanismo de se financiar, mas esse mecanismo já vai perdendo a sua sustentabilidade. Aliás, é de notar que, por vezes, algumas obrigações, quer dizer, alguns bilhetes de tesouro que era suposto vencer em menos de um ano, às vezes são passados para o ano seguinte, o que mostra claramente a dificuldade alta que o Estado tem de depois remunerar ou depois, pelo menos, honrar com as obrigações que contrai no mercado da dívida. E o outro elemento é o destino associado ao tal endividamento interno, a tal recurso a este mercado da dívida. Muitas vezes é para satisfazer problemas de tesouraria, é para satisfazer problemas imediatos de liquidez, é para fazer face a despesas correntes, senão até para salário. Significa que quem está nos assistir aí em casa, se é um funcionário público, acho que mesmo o seu 13º pode ter sido via talvez um desses instrumentos, o que não é sustentável. Claramente, do ponto de vista econômico, qualquer um que estuda e entende sobre a economia e sustentabilidade da dívida sabe que não é sustentável recorrer à dívida interna, sobretudo às taxas de juros que nós temos no mercado, para poder pagar salários, porque praticamente está já a arcar com um custo alto sem nenhum retorno imediato. Para resumir a sua pergunta, bom, é o mercado, é uma alternativa. Na urgência, o que vais fazer? Vais deixar os funcionários públicos sem salário? Vimos há pouco tempo. Sim. Quando se disse que não há 13º, vimos o que aconteceu. De repente começaram a circular cartas nas redes sociais, não vamos trabalhar, greves aqui, acolá. O Estado fica no limite de, olha, entre ter uma crise política, uma tensão social maior do que já se teve, talvez vou arcar com esse tal custo de não sei quantos por cento, 18%, 20%, emitindo mais bilhetes de tesouro, sabendo que é insustentável, mas para conter um problema social maior. É uma alternativa, mas tem que ser uma alternativa ao extremo. E talvez há que haver uma progressão até o nível onde Moçambique não emite, aliás o Estado, o governo não emite dívida interna, obrigações ou bilhetes de tesouro para despesas correntes.
Só Há para... então aqui uma necessidade de reajuste da finalidade das emissões, porque nós anualmente temos visto, o Estado tem feito uma média de emissões, por exemplo, o mercado para dívida de médio e longo prazo tem anualmente feito uma média de 10, 11 emissões, que é significativo. Para o valor coletado, justificava-se que este capital fosse aplicado em projetos de investimento que gerassem retorno e que permitissem a sustentabilidade da própria dívida. Porque da descrição que está a dar, fica esta percepção que o Estado pode estar a fazer emissões para, não exatamente para investimento, mas para a gestão de tesouraria, e isto está a comprometer. Então, neste contexto, e olhando para aquelas que são as limitações em termos de vamos assim dizer, diretivas orçamentais, mostrando-se que a capacidade de endividamento do Estado é reduzida ou já está extrapolada. Atualmente, se fôssemos para recorrer a estas iniciativas, teríamos que ter efetivamente emissões para setores estratégicos. Bom, sim, teria que ser no limite, teria que ser na falta de alternativa. E me parece que é muito fácil não ter alternativa, pelo menos para o cenário das contas públicas que nós assistimos até hoje. Quer dizer, na verdade, até só para percebermos, regra geral, a dívida, qualquer dívida, nem precisa ser do Estado ou privado, qualquer dívida tinha que ter uma aplicação cujo resultado desta aplicação gerasse retornos para honrar com o compromisso da dívida e ainda ter um remanescente que justifica o fato de ter apostado aquela dívida naquele investimento em particular. Então significa que estamos realmente longe da definição básica geral sobre quando é que se recorre à dívida como um instrumento para financiar o investimento, principalmente na lógica do Estado. Então, há que mudar, há que quebrar este paradigma, quer dizer, esta forma desmedida com a qual o Estado tem recorrido ao endividamento público interno. Enquanto que o privado tem dificuldades de fazer o uso desse instrumento, o Estado tem abusado desse instrumento, e tanto que até prejudica o privado, por sua vez. Porque, olha, parece que não há uma relação, mas para quem estuda economia sabe que, olha, quando o Estado abusa o uso do instrumento de dívida pública interna, obriga o Banco de Moçambique a andar a emitir todos aqueles comunicados. Todos os comunicados do Banco de Moçambique ele tem que alertar. Não, a dívida está alta. Às vezes o banco, por causa da pressão fiscal, por causa da indisciplina do lado fiscal, o banco às vezes é obrigado, de facto, a manter a taxa de juros de referência, a taxa mínima neste caso, ou a implementar políticas mais restritivas para ver se do seu lado disciplina a indisciplina que surge do lado fiscal. E isso, depois, o custo disso é para todos nós. Acaba recaindo sobre nós, porque quando a taxa de juros de referência sobe, o próprio Estado, ao pagar a dívida, terá que pagar indexada à nova taxa de juros que já subiu. Os outros empréstimos, até aqueles que recorrem à dívida através do empréstimo bancário, também vão ser apanhados através da prime rate, que tem como referência de cálculo a taxa de juros mínimo. Quer dizer, no fim, é o Estado que está a colocar nas costas de todos o custo da baixa disciplina fiscal que recorrentemente temos vindo a assistir. O privado usa pouco, mas o Estado abusa. Nós estamos num desequilíbrio eminente e evidente, aliás. Exato. E normalmente quando os investidores analisam a questão da viabilidade de um certo instrumento financeiro, uma das componentes que se olha é efetivamente o risco que um certo investimento acarreta, quer dizer, para além de outros elementos de análise. Está a trazer aqui um elemento muito importante, que é a questão da insustentabilidade da dívida pública. E, em termos teóricos, tem-se dito que os investimentos feitos em instrumentos de dívida pública são mais seguros, porque o Estado não vai à falência e etc. E hoje nós temos aqui um elemento que é da nossa dívida pública. Eu recordo-me que houve, creio que foi no ano passado,
uma situação em que o Estado demorou a fazer o reembolso. Aliás, demorou a fazer o pagamento de juros, porque não era uma situação de reembolso que é diferente, em que eu tenho que devolver aos investidores todo o valor da emissão. Era uma situação de pagamento de juros. Podemos, assim, atualmente considerar que um dos fatores de risco dos investidores a investir em instrumentos de dívida pública é efetivamente um desses riscos a ser analisados é a questão da sustentabilidade da dívida pública? Bom, indubitavelmente. Aliás, uma das coisas que tem penalizado muito Moçambique, por que o governo não consegue mobilizar na mesma magnitude recursos fora do país? Simplesmente porque está em situação de insustentabilidade, já esteve em situação de default em 2018, já teve que sentar com investidores, amigos, peço para transferir essa dívida para 2030, quando estivermos no auge da entrada de receitas do gás natural, porque na situação presente não consigo honrar com os meus compromissos. Então, significa que qualquer um que está numa situação de dívida insustentável, ali para nós entendermos até, dívida insustentável é aquela situação onde se tu pagares a dívida normalmente não consegues satisfazer outras necessidades. Ou seja, é quando o pagamento da dívida, a dívida é tal que se tu decidires pagar ou quereres pagar em condições normais, do jeito que tu acordaste com os seus credores, não vais ter remanescente para poder, por exemplo, desenvolver a sua economia ou satisfazer necessidades básicas dos setores estratégicos. E num exemplo de família é quando o papai está a dever tanto que, se começar a pagar suas dívidas, tendo em conta os acordos que ele fez, não se come em casa. É isso que se diz dívida insustentável. Então, ninguém em plena racionalidade econômica vai emprestar dinheiro para uma entidade que está numa situação de insustentabilidade ou está em risco de não te devolver esse dinheiro. Se fizer isso, vai ser a uma alta taxa de juros, que reflete o risco de emprestar dinheiro a esta entidade. Então, não me surpreende que lá fora, que há mais rigor em termos de mercado internacional de capitais, quando olham para Moçambique, esse país está em default, tem uma sustentabilidade da dívida muito grande, não há muita confiança do ponto de vista de retorno. Então, simplesmente aplicam altas taxas de juros, ou simplesmente não dão. Então, o Estado, o governo neste caso, recorre já para nós aqui internamente, para as entidades domésticas. Aqui internamente já consegue fazer com mais facilidade, tem o Ministério da Economia e Finanças, Direção Nacional de Tesouro, Bolsa de Valores de Moçambique, aí toda aquela arquitetura criada já para poder favorecer e para poder dinamizar este processo de emissão de bilhetes e obrigações de tesouro, para que as entidades que depois as compram possam ter, de facto, os retornos que esperam. Mas mesmo assim, há um risco associado a isso. Há um risco porque, tal como fez referência, às vezes pode haver demora de pagamento, às vezes pode haver essa transição para o ano seguinte, e também estamos num contexto onde a tal dívida que é contraída, depois arrisca-se a aumentar as taxas de juros de referência de mercado, que mais tarde podem converter-se em maiores dificuldades do Estado até honrar os tais compromissos. Depois chega uma situação onde, para pagar dívida de um, tem que contrair outra dívida. Entra-se numa rolagem da dívida. Fica uma espécie de pirâmide financeira. Sim, fica uma espécie de uma pirâmide, aquilo fica uma bolha explosiva, não sabe se vai explodir consigo ou vai explodir com outro. Sim. A primeira pessoa que consegue sair do jogo melhor, mas o último, que provavelmente estará lá, acaba correndo maior risco. De qualquer forma, o que eu quero dizer é, olha, apesar do Estado ser uma entidade segura de você emprestar os seus recursos, de você ceder a sua liquidez, mas em Moçambique já está-se a provar ser relativamente mais arriscado. Vemos as taxas de juros às vezes terem que aumentar, vemos as negociações às vezes serem difíceis entre o Estado e os investidores, para ver se conseguem compensar esse risco que, pelo menos no pressuposto de que não existia, começa a aparecer. E o Estado acaba pagando mais caro por causa disso. Então, é caso para dizer que, olha, precisamos realmente tornar este mercado mais seguro. O Estado precisa, de facto, reestruturar a sua dívida e chegar a um nível em que nós podemos, de facto, comprar bilhetes de obrigações de tesouro num contexto onde temos o pressuposto básico de que o risco
para o Estado é inexistente. Então esses atrasos minam esse risco baixo. Já. E até a própria confiança dos investidores. Sim. Caros telespectadores, vamos fazer uma pequena pausa para cumprir com os nossos compromissos comerciais. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Voltando aqui à nossa conversa, que está muito interessante, temos aqui estes elementos que são de risco para os títulos de dívida. E como é que nós analisamos? Quais são os principais elementos que os investidores podem considerar já na análise de risco, já no caso de instrumentos de dívida privada? Bom, eu acho que aí um dos elementos que se pode analisar é, de facto, o desempenho empresarial da entidade para a qual nós queremos ceder a nossa liquidez. É importante ver quais são as projeções que esta empresa tem lá para o futuro. É importante até ver que tipo de problemas a empresa está a passar para, de facto, buscar liquidez para fazer um certo tipo de investimento e porquê. Bom, não quero aqui, de facto, pôr em causa algumas empresas, mas, por exemplo, quando uma determinada empresa começa a fazer investimentos arriscados com o meu dinheiro, eu fico preocupado se ela estará em condições de me pagar. Aliás, se o Estado já vai atrasando um bocado, mesmo considerando que o risco é baixo ou quase inexistente, quanto mais uma empresa privada começa a emitir títulos que depois a sua aplicação não converge para uma situação de melhoria da sua situação econômica e financeira no futuro. Então, eu acho que é preciso, de facto, analisar esses indicadores financeiros, se for necessário buscar especialistas para poder orientar melhor sobre a própria análise, como lidar. Olha, é dinheiro, é um esforço que é feito para se poder adquirir a sua cedência, tem que ser mediante diferentes indicadores para não, de facto, correr riscos de depois ter prejuízos, ter perdas, embora possa haver garantias em torno disso, mas muito melhor ter certeza de que a empresa tem uma boa projeção e a baixa probabilidade dessa projeção cair inteira e haver perdas decorrentes dessa cedência de liquidez. Perfeito. E quais são os principais aspectos, por exemplo, as entidades emitentes devem considerar, quer no seu relacionamento com os investidores? Vários estudos demonstram que, por exemplo, a maior parte das empresas nacionais tem problemas com registros contabilísticos. São estas empresas que depois querem fazer emissões e, por exemplo, um dos elementos que eu vou utilizar para analisar se esta empresa, por exemplo, está a fazer estes investimentos arriscados é compreender exatamente em termos daquilo que são daquilo que é a escrituração das suas transações, o que é que ela tem feito, quais é que são as perspectivas, até a própria finalidade daquela emissão tem que estar orientada para eu ter segurança de que a empresa vai ter continuidade funcional, operacional
para satisfazer os serviços da dívida. Então, quais são as principais medidas que podem ser adotadas para que estas empresas auxiliem o próprio processo de confiança dos investidores nestes instrumentos? Atualmente, o que nós temos no mercado, temos a maior parte das emissões que são feitas pelo Estado, depois temos algumas emissões que são feitas por bancos e umas poucas, para não dizer insignificantes, emissões que são feitas por outras sociedades comerciais que não sejam bancos. Mas, se nós analisarmos, nós temos mais sociedades comerciais não bancos do que sociedades comerciais bancos. Mas a maior parte das emissões, o que é que estas empresas podem começar a trabalhar a partir de hoje para tornarem-se apetecíveis a emitir títulos e serem subscritos pelos investidores? Bom, essa é uma pergunta relevante, porque a estatística não é favorável, de facto, tal como fez referência. E acho que temos problemas tanto do lado da oferta e temos também problemas do lado da procura. E talvez um dos elementos que vai dinamizar os dois lados, tanto do lado da oferta quanto do lado da procura, eu acho que primeiro é a informação. A informação, a clareza sobre como é que esses mecanismos funcionam, tal como disse, do lado também de quem faz a compra, de quem cede a sua liquidez, é importante ter garantias do lado de quem vai, de facto, fazer a emissão desses títulos, garantias de que vai operar, de que haverá um bom uso do valor que ele vai, de facto, ser cedido e ter a sua contabilidade suficientemente organizada, divulgada, ter clareza. Aliás, dar todos os elementos necessários para que o investidor possa, com muita segurança, dizer que sim, eu posso ceder minha liquidez a esta empresa. É preciso também, acredito eu, que é preciso mostrar, de certa forma, quais são as perspectivas, quais são as projeções. Por exemplo, eu teria dificuldades de investir numa empresa que está para comprar uma outra empresa e está a entrar em falência. Então, eu teria muitas dificuldades. Então, se a empresa não trabalha nesses aspectos, emite títulos, estou à procura de liquidez e depois vejo as decisões que a empresa vai tomar, são muito arriscadas, isso pode comprometer, de alguma forma, a minha apetência por investir. Então, eu acho que são elementos conjugados, tanto do lado da oferta, tanto do lado da procura. A informação é algo transversal. A informação contabilística, a informação sobre a empresa, a divulgação sobre estes mecanismos. Por exemplo, este programa pode despertar a muitos sobre essas possibilidades. Tanto do lado das empresas também. Acho que há empresas que querem liquidez, mas só têm a banca como principal refúgio, a única alternativa. Mas a partir da divulgação dessas alternativas, afinal pode dizer, se eu estiver numa situação difícil, em que eu tenho um cliente garantido, tenho um contrato praticamente assinado, só preciso de adiantamento de liquidez, talvez até para comprovar para o fornecedor, para eu ter o produto, depois fazer a venda, depois ter a margem de lucro e depois ressarcir a pessoa que me cedeu liquidez através de um papel comercial. Se houver essas garantias, há segurança tanto de quem cede o dinheiro e, de facto, isso cria maior apetência para que este mercado comece a fluir, não somente a favor do Estado, que tem feito uso abusivo, mas também a favor da liquidez que é necessária para as empresas, no contexto de recuperação, no contexto dos ciclones, no contexto de maior investimento, que depois resulta na criação de emprego, resulta no famoso efeito multiplicador para a economia, aproveitamento de oportunidades que surgem no mercado. Eu tenho uma oportunidade, essa oportunidade estou na posição de poder explorar. Se eu, de facto, ter o mercado da dívida como alternativa, significa que mais oportunidades de investimento em Moçambique podem ser aproveitadas por essas empresas, podemos ter uma economia mais dinâmica, ou seja, temos aqui uma oportunidade, um espaço, de facto, para tornar a economia mais dinâmica em alternativa aos mecanismos tradicionais que já existem e que são conhecidos. Perfeito. Falou aqui de um dado muito interessante, que é a questão da literacia, e abordou a literacia sob os dois prismas, quer para os investidores e quer também para as entidades emitentes. E nós agora estamos com um movimento ao nível do mercado
que tem mostrado uma tendência de aumento do número de intermediários financeiros. Estávamos num contexto em que nós só tínhamos bancos, hoje já temos mais sociedades financeiras de corretagem, já temos mais sociedades corretoras. Qual é o impacto que essas entidades podem ter no mercado da dívida, no sentido de auxiliarem este processo de crescimento deste mercado, garantindo que mais pessoas possam conhecer e utilizar o mercado? Bom, na verdade este crescimento já vem a calhar, vem trazer maiores alternativas para quem busca, de facto, tanto do lado do investidor, tanto do lado de quem busca liquidez, falo das empresas, vem tornar mais fluido este mercado. Quer dizer, temos mais pessoas que estão interessadas que a informação seja divulgada, temos mais pessoas que podem fazer análise e aconselhamento para que tipo de instrumentos financeiros podem ser usados para financiar a empresa, assim como instrumentos financeiros ou pelo menos alternativas de cedência de liquidez para ter maiores retornos. Quer dizer, agora passamos a ter como alternativas, se eu quiser aplicar meu capital, se eu tenho algum valor, não tenho um destino imediato para o mesmo, já sei que não tenho depósitos a prazo como a única alternativa, não tenho bilhetes ou títulos de tesouro como a única alternativa. Então, posso naturalmente fazer o uso desta onda de crescimento de instituições de intermediação, de corretoras, para poder, de facto, aumentar as alternativas de aplicação do meu dinheiro. Então, eu vejo com bons olhos, mas, mais uma vez, isso não substitui a necessidade de educar financeiramente os cidadãos, não substitui a necessidade de termos maior literacia sobre esses elementos, até porque é com esta literacia que viabiliza-se a operação destas corretoras que vão aumentando em número. Perfeito. Bom, só para concluirmos esta conversa, poderia ser muito mais longa, há muitos aspectos, na verdade, por serem discutidos. No caso dos ciclones, nós temos aqueles grandes problemas de resiliência da nossa economia, ou seja, quando o país é afetado por um ciclone, a sua capacidade de recuperação é muito reduzida. Nós não temos, infelizmente, recursos para reabilitar logo estas entidades. E, ao nível da economia global, estão sendo desenvolvidos diferentes modelos alternativos de financiamento, e há financiamento climático orientado efetivamente, seja para a redução dos riscos de desastres, por exemplo, como projetos de restauração de mangal, projetos que visam estabilização das temperaturas. E olhando um pouco para o contexto de Moçambique, Moçambique é abalado por estes fenómenos e tem efetivamente a necessidade de ter estes instrumentos. Agora está em curso um processo de consulta pública, onde o Banco de Moçambique está a preparar um regulamento que é para emissão de obrigações sustentáveis, onde estão lá inclusas obrigações verdes, obrigações azuis. Como é que olha para esta oportunidade, olhando para aquilo que é o contexto de Moçambique, como é que olha para esta questão das obrigações sustentáveis? Bom, eu acho que Moçambique é o candidato perfeito para que desenvolva-se um mercado sério de lidar, um mercado sério de financiar projetos e situações ligadas, por exemplo, a efeitos climáticos, tanto do ponto de vista de resiliência, quanto do ponto de vista de adaptação, quanto do ponto de vista até de transição energética, transição do ponto de vista do uso de energias que sejam menos poluentes. Se bem que, para o caso concreto de Moçambique, nós não temos
grandes números em termos de poluição, mas não significa que, de facto, não possamos nos engajar como um país modelo neste processo de transição energética, até porque temos recursos e temos meios para... Temos recursos, temos pelo menos um manancial de matriz energética que nos permite, de facto, sermos modelos neste âmbito de transição energética. Então, ter instrumentos que possam dinamizar este mercado, eu acho que é uma coisa extraordinária. Aliás, para mim, até a minha grande preocupação é que Moçambique é pouco poluidor, mas é um dos maiores sofredores. Na lista dos países que mais poluem, estamos lá muito embaixo, mas na lista dos países que mais sofrem, em África, estamos lá no top 3, top 2, quer dizer, e temos muita dificuldade em aceder a fontes de financiamento para lidar com esses casos. Então significa até que a viabilização desses projetos até pode ser um caminho para a atração de investimento estrangeiro, através desses fundos climáticos globais, outros africanos. Sim, significa que isso é a viabilização desses projetos, o surgimento desses instrumentos, este regulamento que está a ser criado, pode ser um caminho para se criar a arquitetura financeira, a arquitetura institucional, a arquitetura financeira, os produtos e instrumentos financeiros capazes de nos colocar na posição de podermos atrair financiamentos para lidar com fenômenos que recorrentemente temos estado a viver no nosso país como extremamente vulnerável. Então, é caso para dizer que, de facto, vejo com bons olhos, é uma oportunidade extraordinária. Naturalmente que é preciso que haja engajamento de todas as partes envolvidas. Não pode ser só o Banco de Moçambique que está a conduzir este processo. Temos que ter do lado do governo também um esforço para poder criar regulamentos e arquitetura que possa atrair, reter e dinamizar o uso desses instrumentos que financiem de forma sustentável diferentes projetos, do lado também do setor privado, para estar consciente e engajado neste processo de articulação, para que todos nós caminhemos juntos para uma situação onde aproveitemos esses instrumentos para uma maior sustentabilidade no financiamento da nossa economia. Agas Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esperamos contar consigo em novas edições para discutirmos diversos temas sobre o mercado de capitais em Moçambique. Caros telespectadores, este foi a primeira edição do programa Mercado de Capitais e aproveitamos esta oportunidade para endereçar o convite para, na próxima quarta-feira, pelas 20h45, acompanhar-nos aqui na televisão que conecta o mundo. Muito obrigado. Este programa tem o patrocínio da Hidroelétrica de Cora Bassa, 50 anos, o orgulho de Moçambique.